O que define uma linguagem de programação? É possível fazer estatística da execução do script usando o próprio AQL? Afinal, o AQL é uma linguagem de programação ou não? E aí, pessoal, tudo 100%? Vamos falar sobre linguagem de programação e estatísticas de execução no script? Direto aqui para a tela, porque vocês não gostam de vídeo longo, né? Tem que fazer vídeo curto. Aliás, você faz parte dos 40% ou dos 60% que não estão inscritos nesse canal. Se inscreve aí para fazer parte dos 40%. A linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte que pode ser compilado. Será que o AQL é compilado? E transformado em um programa de computador, ou usado como script interpretado, que informará instruções de processamento ao computador. Permite que um computador especifique precisamente quais os dados que o computador irá atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas de acordo com as circunstâncias. Linguagem de programação pode ser usada para expressar algoritmos com precisão. O conjunto de palavras, não vou ler isso aqui, proposto de acordo com essas regras, constituem o código-fonte de um software. Esse código-fonte é depois traduzido para código de máquina, que é executado pelo microprocessador. E aí, como sempre, não vou ler tudo, o link vai estar na descrição, vocês podem ler lá tudo isso aqui, ou pausa o vídeo aí e continua lendo a história e etc. Bom, para ser linguagem de programação tem que ter for, né? Porque se não tiver um for para fazer laço de repetição, while e tudo mais, não é linguagem de programação, concorda? Bom, então tem. O clique tem for. Não, mas tem que ser for each, porque só aquele for normal, x igual a alguma coisa, não serve. Tem for each. Não, mas para ser linguagem de programação de verdade, tem que ter switch case. Porque ficar fazendo aquele monte de if lá no código não é linguagem de programação. Tem switch case também. Então, eu acho que aquela é linguagem de programação, hein? Não. Para ser linguagem de programação de verdade, tem que ter subrotina. Eu tenho que fazer um desvio de código, né? Fazer uma função dentro do código usando subrotinas. Que aí sim eu consigo fazer um código separado, onde eu vou passar parâmetros. O AQL também tem subrotina. Mas o AQL não é compilado. O AQL não é compilado, então não é linguagem de programação o AQL. Porque para ser linguagem de programação tem que ser compilado. Não, peraí, mas PHP não é compilado. PHP é uma linguagem de programação orientada a objeto, inclusive, né? Tem o PHP orientado a objeto. E eu posso, quando eu altero o script do PHP, na próxima execução, né, ele já vai interpretar aquele código ali sem compilação nenhuma, porque é uma linguagem de programação interpretada como está dito aqui. Tá faltando as opções, né? C# eu não consigo, né? No C# eu faço um programa em C#, eu preciso compilar, mesmo que seja para web. Tem que rodar o aplicativo lá, né? Fazer um build do aplicativo, para daí sim, quem acessar ali o C#, VBNet também precisa a mesma coisa, igual o C#, mesmo resultado ali no final, né? JavaScript é considerado linguagem de programação, eu estou enganado. Acho que JavaScript, deixa nos comentários aí, JavaScript é linguagem de programação ou não é linguagem de programação? Tem gente que diz que HTML é linguagem de programação, CSS, né? Então, isso é muito variável. Bom, por algumas definições aqui de linguagem de programação, tem que ter for, tem que ser switch case, tem que ter subrotina, tem que ser compilado. Vocês já perceberam que a gente escreve o script no AQL, aí você executa o script, certo? Eu tô toda hora olhando para cá e eu tenho que olhar para cá, na verdade. Você executa a gente escreve o script, executa o script, ele gera um modelo de dados, a gente vai lá no layout e faz a análise lá no layout, certo? E toda vez que a gente precisa mexer em alguma coisa no layout, a gente tem que voltar no script, ou tem que executar o script em outro lugar, né, em outro aplicativo, ou no caso do cloud, executar o script para gerar os arquivos QVD ou gerar outros formatos de arquivo,
voltar no aplicativo que a gente está com o layout lá no aplicativo, executar de novo o aplicativo, para só então a gente poder fazer as seleções e ver todas as associações dos dados. Bom, deixe você aí no comentário se isso não é uma linguagem de programação, se isso não é precisar compilar, você primeiro compila para depois ver o resultado do aplicativo, porém feito de uma forma transparente que para os mais desatentos parece que não está sendo compilado, né? Aparece um script interpretação, mas não é, porque na hora que você está fazendo filtros lá, não tem nenhum comando sendo enviado para a linguagem para ela processar. Inclusive, se você criar um aplicativo no ClickSense, faça o teste aí. Se você criar um aplicativo no ClickSense ou no ClickView, né, na época, e apagar todo o script, vai continuar funcionando até que você execute o script de novo. Porque quando você executar o script de novo, ele vai limpar os dados que estão na memória, daí os objetos no layout vão ficar vazios, né? E as dimensões, vai ter só os nomes das dimensões lá, mas não, as dimensões não vão ser encontradas. E aí basta você executar o script de novo com os dados lá com as regras no script, que ele vai compilar. Opa, não, compilar não, né? Ele vai gerar o modelo de dados e colocar isso na memória, e depois você vai fazer os filtros e por aí vai. Bom, se isso não é compilar para poder usar, me diga aí nos comentários o que é fazer uma compilação. Então, na minha interpretação, pelas características da tecnologia AQL, o AQL é sim uma linguagem de programação. Não só isso, é uma linguagem de programação compilada, não é nem de interpretação igual o PHP. Tá mais para C# do que para PHP. Beleza? Então, aproveitando esse assunto, se eu esquecer, vai estar nos comentários, ou procurem aí no canal, né? Todo mundo adulto sabe procurar vídeo já no YouTube. Se inscreve no canal e vai lá, assiste esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz sobre o que é mais performático, né? Fazer 20 colunas somando e usando o group by, ou 20 colunas usando a função window, com distinct e tal, para ter o mesmo resultado final ali na memória após a compilação. Compilação não, após a execução do script, após a criação do modelo de dados. Usem o nome que preferir, certo? Então, para fazer estatísticas do modelo, para poder saber quanto tempo demorou cada comando, a gente pode criar uma tabela vazia usando o autogenerate. Então, autogenerate igual a 0, a tabela vai ser vazia. E aí a gente vai colocar aqui os campos todos, só porque é obrigatório você ter um valor as e o nome do campo, né? Para poder ele criar essa tabela vazia na memória. E aqui, na hora de executar, a gente vai definir uma variável com a hora de início. Então, exatamente neste momento aqui que chegar nessa linha, ele vai guardar a hora, minuto, segundo aqui. Vai executar esse comando, certo? E após executar esse comando, ele vai concatenar com aquela tabela vazia na memória. Se não criar a tabela vazia, ele vai dar o erro no concatenate, né? Então a gente cria ela vazia porque na hora que você colocar o concatenate, o nome dela, ela vai acrescentar essa linha aqui. Então ela vai acrescentar uma linha com esses valores. Ou seja, qual é a ordem? How no vai definir, após toda a execução do script, ele vai criar uma coluna de 1 até quantas linhas tiverem, né? Por isso o how no, cuidado para não confundir com rec no, que é outra função, que é número do registro, né? Então vai ficar sempre o número 1, how no, após a execução ele vai numerar a coluna. Uma seção, qual é a seção que eu estou executando? O mapping, qual é a função que eu estou usando aqui? Então aqui eu estou usando o map, estou mapeando essa função para ver quanto tempo demorou para ela executar. Estou colocando aqui qual é o script, a criação de um mapping com 100 linhas, uma explicação aqui, né, do script. Aqui o cálculo de tempo, que demorou desde da variável lá, ó, agora menos o valor que foi definido lá na variável, quantas linhas tem nessa tabela e quantos campos tem, né? Então, no of rows, no of fields quantas linhas tem na tabela e quantos campos tem na tabela, guarda isso na estatística, define a variável de novo, né? Renova o tempo da variável, grava de novo. Aí aqui eu não fiz fiz sim, eu já ia dizer não fiz, tá aqui, ó. Aí aqui eu defino de novo o tempo,
defina o início da variável, faço o store, e aqui estou dizendo, ó, quanto tempo demora para fazer o store, certo? Executando tudo isso aqui para cada comando, ele vai guardar essa estatística. Depois, no modelo de dados, a gente consegue, no modelo de dados e na apresentação lá do aplicativo, você consegue fazer gráficos, tabelas, para fazer a estatística de quanto tempo demorou, podendo inclusive ter aqui uma fonte de dados, né, específica só para estatísticas do teu modelo de dados, ok? Então eu recomendo muito, dependendo do tamanho do teu projeto, quer dizer, independente do tamanho do projeto, tá? É bom, é legal, né? Cria uma fonte de dados aqui só de estatística e vai gravando lá os arquivinhos de estatística. Cuidado com o cloud, né? Por causa das limitações de espaço no cloud, mas a tabelinha de estatística é tão pequena que você pode até colocar em Parquet para não ocupar espaço, tal. Então salva como Parquet ao invés de salvar como QVD, que ele é mais compacto, apesar da performance ser menor, demora mais para ler um arquivo Parquet do que para ler um arquivo QVD. Mas como é estatísticas, você não tem pressa de ler um arquivo de estatística e ele é muito pequeno, né? Então, salvando como Parquet, ele vai estar mais comprimido, então vai ocupar menos espaço, e aí você pode ter uma estatística maior sem afetar a performance lá no Click Cloud. Eu estou de novo olhando para cá, eu tenho que olhar para cá, para cá, a lente da câmera aqui. Olhar no seu olho. Perfeito. E aí, claro, onde entra a questão da função aqui, né? Da subrotina. Observaram que toda vez que a gente vai executar isso aqui, ele tem essa estrutura aqui. E se eu precisar mexer em qualquer coisa aqui, ó, eu tenho que mexer em vários lugares. E por que você fez assim, Adelão? Porque é um teste, gente. Isso aqui é só um teste. Eu fiz assim mesmo, dou um Ctrl F aqui, né, ó, dou um pesquisar, substituir por e altero tudinho, tá? Altero todos. Então não achei necessidade de fazer uma subrotina aqui. Mas eu vou mostrar esse outro projeto aqui, que inclusive eu preciso atualizar ele, que ele está desatualizado, preciso executar. E aqui sim eu tenho uma subrotina, onde eu fiz uma subrotina estatística. Eu vou salvar essa subrotina aqui num arquivo QVS e vou subir lá no site. Então, quem quiser só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, pega lá no site. Quem não quiser, pausa o vídeo e faça você aí. Deixa de ser preguiçoso, digita, caramba. Tão poucas letras, como é que você é programador e não quer digitar, quer só ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V? Não existe isso. Programador tem que digitar, beleza? Só que eu não digito, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui, ó, estatísticas, nome da tabela, o primeiro parâmetro, início do processo, né? Qual é a camada que está executando essa estatística, se é para manter, ou seja, eu salvo esse dado de estatística ou não no disco, ou só vou fazer a estatística e deixar uma tabela no modelo de dados na memória, não preciso gravar no disco. Para o cloud isso aqui pode ser útil, né? Mas é melhor deixar no disco do que na memória por causa das limitações do cloud. E qual a observação que você quer gravar. E o resto ele pega do nome da tabela, né? Então, aqui tem uma verificação se a tabela existe ou não, para poder fazer executar essa parte aqui, porque toda vez que eu chamar a função, ele vai ver, ó, essa tabela estatística já existe na memória. Se ela não existe, ele cria a tabela vazia, para daí fazer a concatenação da tabela, certo? Então aqui é uma variável que só vê isso, ó. Tem linhas na tabela de estatísticas? Se não tem linhas, true. Se tem, false. E é invertido, aqui está a observação, ó. Se tem linhas na tabela de estatística, não precisa criar vazia, invertido para usar unless, que talvez é uma função que você nunca ouviu falar no clique. Então você pode colocar unless e a variável aqui verdadeiro ou falso, e aí esse código vai ser executado, um if curto, né? Para ser linguagem de programação, acho que tem que ter if curto e if longo, né? Então, aquela também tem. Mantém, aí verifica o parâmetro se é para manter ou não, e a mesma coisa, né, invertido para usar no unless, e o nome do QVD que vai ser gravado no disco automático, que é ano, mês, data, hora, minuto, segundo, estatística. Então vai ser um monte de número, estatística.qvd. Aí se quiser colocar Parquet, só muda aqui no Store, ou configure o nome como você preferir, certo? E aí ele vai pegar o número de linhas da tabela estatística e colocar como seq, né?
que aí é um pouco diferente, porque como é uma função, depende de quantas vezes ela foi chamada, tal. Então eu achei mais interessante pegar pela memória e fazer por sequência, mas acho que acredito que colocar o null aqui também vai funcionar igual, só um jeito diferente de fazer a mesma coisa, tá? Nome da tabela, qual é a tabela que está sendo processada, número de linhas da tabela, número de campos na tabela, número de linhas na tabela, o tempo, né, que foi a hora que começou, a hora que terminou e o cálculo do intervalo para a gente poder ter os 3 registros, né? Start, end e o cálculo já calculado ali, porque se quiser fazer outras estatísticas, manter um histórico maior e aí fica mais interessante ter não só quanto tempo, mas quando, né? Quando executou. Ao invés de só, demorou 2 minutos, mas tá, começou quando, terminou quando. Aí a gente tem dessa forma. Qual é a camada e qual é a observação, que é o que entra pelo parâmetro ali, né? Aí um less para saber se grava no disco ou não, e aí termina a rotina. Na prática, o que acontece aqui? Ó, você define a variável igual. Aqui no caso, eu estou vendo quanto tempo demora até fazer o download, né? Até fazer o download, não, desculpa. Até ler essa página, quanto tempo demora para ler essa página, é uma página HTML mesmo. E aí eu salvo só o HTML da página aqui, ó, como HTML, ficar fazendo quebra pelo _p. E aí eu faço o store e depois eu chamo a função estatística, então call estatística, passando o nome da tabela, a data de início aqui, de quando começou. É um registro de extração, não é para manter, né? 0 não mantém. E load e store, que é só para tratar isso aqui na memória, vai ter um modelo de dados aqui na memória, não precisa gravar no disco. E aí drop a table. Então aqui eu estou analisando quanto tempo demora para ler o HTML e para gravar o HTML no disco. Se eu quisesse fazer isso separado, era só fazer o seguinte, né? Eu vou pegar a tabela de aqui, a função aqui, pegar o início e colocar aqui e colar de novo aqui. Então quer dizer, eu vou gravar quando começou, vai fazer o store, depois que fizer o store, registra aqui e aí aqui vai ser, aqui é só load da página HTML e aqui store da página HTML, beleza? É só isso. E aí ele vai fazer isso aqui, vai gravar a estatística, vai fazer isso aqui, vai gravar a estatística, vai dropar a tabela, mesma coisa. Quero colocar aqui para ver quanto tempo demora para dropar a tabela. Ó. Drop. O drop da tabela. A outra página, fazer o store. Então, ó, vou fazer um for aqui. E para cada interação aqui no for, eu quero gravar a estatística de quanto tempo levou para fazer a descompressão do arquivo, né? O arquivo vem zipado do download, aí depois que para descompactar o arquivo, quanto tempo demora? Eu vou criando a estatística aqui. Depois para fazer o download desses outros arquivos, aí cria a estatística, enfim, vocês entenderam, certo? Isso para tudo, para quanto tempo demora para fazer o mapping, quanto tempo demora para fazer a transformação. Aí aqui na transformação, ó, fez a transformação, chama a tabela de estatística, diz qual é o nome da tabela que está sendo feita a extração, tempo de início, e aqui é o tipo de extração T. Aí eu sei que é o extrator, aqui é a estatística de extração, isso aqui é a estatística de transformação, e na apresentação, na hora de ler os arquivos, você também pode colocar, e aí você tem um panorama completo. Eu quero fazer estatística do tempo que leva para conectar com o meu banco de dados, para saber se o meu banco de dados está respondendo. Isso aqui é muito importante também para a gente resolver problemas de infraestrutura. O clique não faz milagre, tá, pessoal? O clique trabalha em memória, mas os dados para poder chegar na memória precisa passar por algum lugar. Ele não vai brotar na memória do nada, concorda? Então ele vai, para poder chegar na memória, ele tem que passar pela rede, tem que passar pelo disco, tem que passar pelo servidor. Então quando a gente faz uma solicitação SQL no servidor, o servidor recebe a solicitação, vai ler o disco, vai colocar na memória, vai trafegar pela rede até o clique. Quando chega no clique, o clique vai marcar lá o tempo. Olha, eu pedi para o servidor neste horário eu fiz a solicitação para o servidor.
Recebi a resposta do servidor. Beleza, demorou tanto tempo para o servidor me responder. Agora eu vou gravar a resposta do servidor no disco do Click Cloud, ou local, ou do desktop, ou no Enterprise. Aí eu vou pegar o tempo, mandei o arquivo para o store, comando store para o disco. Quanto tempo demorou até o disco gravar? Registro. Depois eu faço a estatística disso, eu posso sentar com o pessoal de infra, baseado em dados, não baseado em achismos, e dizer, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas o servidor está demorando X tempo para poder executar o script. Para poder responder. E aí? Aí você pega, já aconteceu e não foi uma vez só, tá? Aí você pega lá o gerenciador do banco de dados, SQL Server, Oracle, seja qual for, bota para executar o mesmo comando SQL que estava no click, o mesmo, exatamente o mesmo, e demora mais do que no próprio click. Já aconteceu várias vezes, né? Óbvio, né? Pô, eu acho que eu não preciso explicar, não é possível que eu precise explicar uma coisa dessa. Se você tá com um clique num servidor ou no cloud e você vai executar um comando SQL para poder consultar o dado, e aí você vai abrir o gerenciador do banco de dados no teu computador e executar o mesmo comando SQL, não faz o menor sentido, concorda? Se você executou um comando SQL no Click Cloud e demorou 1 minuto, no seu computador pode demorar 2 segundos, porque o seu computador está do lado do teu servidor de banco de dados e o Click Cloud está online. Então, qual que é a distância, tempo de rede, DNS e tudo mais, até o Click Cloud chegar no teu servidor local e o teu computador está na mesma rede que o teu servidor, é óbvio que o teu computador vai ser mais rápido, concorda? Se você tem um Enterprise e você executa o clique e ele demora X tempo para executar, você tem que abrir o gerenciador de banco de dados e executar o mesmo comando para testar dentro do servidor do clique, que é o servidor que está conectando com o banco de dados para pegar os dados. Não faz sentido você executar o comando do clique no servidor do clique, em Enterprise, e para testar, para ver se o tempo é o mesmo, você pega um outro servidor e geralmente o pessoal pega o servidor que está o banco de dados e executa e diz que é mais rápido. Óbvio, não está na rede, pô. Se você conecta na área de trabalho do teu servidor de banco de dados, executa o comando onde o servidor está hospedado, não tem tráfego de rede. É óbvio que vai ser mais rápido. Né? Tirando essas obviedades, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Tirando essas coisas óbvias, você tem que executar o comando em aplicativos diferentes para testar performance, no mesmo ambiente, com as mesmas condições, com a mesma distância de rota e de tráfego e de velocidade de rede e horários, inclusive, né? Porque você pode ter horário de pico que vai atrapalhar o teu servidor. Combinado? Então era isso, pessoal, um vídeo curto só para dar essas dicas de como fazer estatísticas aí e poder fazer os seus próprios testes de performance no seu ambiente. Espero que tenham gostado, se inscreve, deixa o like aí, até o próximo vídeo. Acho que é isso. Agora tem que editar e publicar tudo isso. Um abraço, até a próxima. Aprendeu, agora é só clicar.